Ah, Michael Jackson. Você fecha o olho e já tá lá. O Thriller tocando na MTV num sábado à tarde dos anos 90. Aquele clipe dos zumbis dançando que dava medo e fascinava ao mesmo tempo. O moonwalk passando no Fantástico em alguma reprise, aquele homem magrinho deslizando para trás como se o chão tivesse esquecido de existir. A luva branca cravejada, o chapéu preto, a meia branca aparecendo embaixo da calça. Todo mundo no Brasil, em algum momento da vida, parou para olhar para esse cara. E olha, esse cara construiu um lugar nas colinas da Califórnia que era praticamente outro planeta. Roda gigante girando no meio do nada, elefante andando perto de girafa, trem a vapor cortando o quintal, cinema com 50 poltronas vermelhas dentro de casa. Chamou aquilo de Neverland, a terra do Peter Pan, o menino que nunca cresce. Só que tem uma parte dessa história que quase ninguém te contou direito. Porque hoje, em 2026, 17 anos depois da morte do rei do pop, aquele rancho ainda tá lá. Os portões dourados, os trilhos do trem, a montanha do fundo, tudo no mesmo lugar. Só que sem som, sem brinquedo girando, sem bicho. Um silêncio que assusta. E nesse vídeo aqui a gente vai contar 3 coisas. Primeiro, a vida inteira do Michael Jackson, do começo ao fim, de um quartinho apertado de operário, no interior dos Estados Unidos, até a manhã de quinta-feira em que ele morreu dormindo. Segundo, como era por dentro daquela mansão louca no auge, os animais, os brinquedos, as festas, os famosos que passaram por lá. E terceiro, o que sobrou de Neverland hoje, em 2026, quem comprou, quanto pagou e por que ninguém entra mais lá dentro. E tem detalhe nessa história que ninguém te contou direito até hoje, incluindo o que custava $150 mil por mês na vida do Michael. Uma coisa que ele chamava de leite e que acabou matando ele. Senta no sofá, pega um café, baixa o volume do mundo lá fora, porque essa história aqui merece atenção do começo ao fim. E para entender o que sobrou daquele paraíso, a gente precisa começar do começo. De uma casa apertada, de operário na cidade siderúrgica mais cinzenta dos Estados Unidos, em agosto de 1958, onde nasceu o 7º filho de uma família de 9, um menino magrinho que ninguém da rua imaginava que ia virar, em pouco tempo, o artista mais famoso do planeta. Gary, Indiana, 29 de agosto de 1958. Para você entender o lugar onde o Michael Jackson nasceu, esquece tudo o que você imagina sobre os Estados Unidos, rico de filme da sessão da tarde. Gary era uma cidade cinzenta, fumaça de fábrica de aço o tempo todo, gente operária trabalhando turno de 12 horas. Naquela quinta-feira de agosto, numa casinha apertada de 2 cômodos na Jackson Street, nasceu o 7º filho do casal, Joe e Catherine Jackson. Eram 9 no total. Imagina o tamanho da casa. O pai, Joe Jackson, era operário siderúrgico de dia e guitarrista frustrado de noite. Severo demais, daquele tipo de pai que o brasileiro de 50 anos conhece bem. O pai do interior que não conversava, mandava. Joe acordava os meninos na madrugada para ensaiar. Errou o passo, levou cinto. Errou a nota, levou vara. O Michael ia contar isso depois, adulto, em entrevista. Se você errava, você apanhava. Às vezes com cinto, às vezes com vara. A mãe, Catherine, testemunha de Jeová praticante, doce, calada, assistia tudo de longe, sem poder fazer muita coisa. E o moleque cantava. Aos 5 anos de idade, o Michael já subia no palco de bar de bairro pobre, com aquela voz de adulto saindo de um corpo de criança magrinha. A plateia ficava de boca aberta. Aos 8 anos, era o vocalista principal do grupo dos irmãos, Jack, Tito, Jermaine, Marlon e o caçula. Em 1967,
ganharam o famoso concurso de calouros do Apollo Theater no Harlem, em Nova York. No ano seguinte, contrato com a Motown de Berry Gordy, em Detroit, a maior gravadora de música negra do mundo na época. E aí, o negócio explodiu de um jeito que ninguém esperava. Outubro de 1969, sai o primeiro single dos Jackson, I Want You Back. Em janeiro do ano seguinte, estava em primeiro lugar na Billboard, a parada de sucessos americana. O Michael tinha 11 anos. 11. Aos 14, Ben. Uma música de amor para um rato de filme de terror. Pode acreditar. Também ficou em número 1. 4 singles consecutivos em primeiro lugar. Feito que nenhum grupo de música tinha conseguido até aquele momento na história. A Jackson Mania virou febre mundial e o moleque que apanhava de cinto agora era ídolo de 50 países. Só que enquanto outras crianças brincavam na rua, andavam de bicicleta, jogavam bola, o Michael gravava, ensaiava, dava entrevista. Aos 11 anos, ele tinha uma vida que homem feito de 40 anos não aguentava. E aí veio 1982. Para você ter ideia do tamanho do que aconteceu nesse ano, é o seguinte: em novembro de 82, sai o disco Thriller, gravado em Los Angeles com o produtor Quincy Jones, com participação do Paul McCartney numa das faixas. O disco demorou um pouco para estourar, até que em maio de 1983 aconteceu a noite que mudou tudo, um especial de televisão chamado Motown 25, transmitido para 47 milhões de americanos ao vivo. O Michael sobe no palco, smoking preto, meia branca aparecendo, luva cravejada na mão direita. Começa a cantar Billie Jean. E no meio da música, faz o moonwalk pela primeira vez na TV. Aquela coisa do cara deslizando para trás como se estivesse esquecendo da gravidade. O mundo inteiro travou de boca aberta. No dia seguinte, o Fred Astaire, o maior dançarino da história de Hollywood, com 84 anos de idade, ligou para o Michael no telefone. Disse uma frase só: "Você é um danado de bom de movimento." E pronto. Naquela noite, o Michael Jackson deixou de ser cantor e virou outra coisa, uma força da natureza. O Thriller virou o disco mais vendido da história do planeta. 70 milhões de cópias no mundo, 8 Grammys numa noite só, em 1984. Recorde que não foi quebrado até hoje. E aí, no auge da onda, aconteceu o acidente. Janeiro de 1984. O Michael estava gravando um comercial da Pepsi por 5 milhões de dólares, uma fortuna que daria para comprar um quarteirão inteiro de Ipanema na época. A pirotecnia do palco explodiu cedo demais. O cabelo dele pegou fogo no meio da gravação, queimadura de 2º e 3º grau no couro cabeludo, dor que ninguém aguenta. E foi exatamente aí que tudo começou a mudar, porque os médicos começaram a dar analgésico forte. Daí em diante, o Michael nunca mais conseguiu dormir direito sem remédio. Nunca mais. Aí vieram os outros discos. Bad em 87, Dangerous em 91, History em 95, Invincible em 2001. Vieram os clipes cinema dirigidos pelo Spike Lee, pelo Martin Scorsese. Vieram as turnês mundiais, vieram os recordes, veio o império, mas vieram também as transformações, a pele clareando, o nariz afinando, o queixo mudando, tabloide do mundo todo falando que o cara estava enlouquecendo, que estava fugindo da própria raça, que estava vaidoso demais. Em 1993, sentado no sofá branco da entrevista, com a Oprah Winfrey gravada dentro do próprio Neverland, transmitida ao vivo para 90 milhões de pessoas, o Michael falou: "Tenho vitíligo, uma doença autoimune que destrói as células que dão cor à pele." A autópsia em 2009 confirmou tudo, era verdade. E veio a vida pessoal complicadíssima. Maio de 94.
casa em segredo com a Lisa Marie Presley, a filha do Elvis. Durou 19 meses. Em 96, casa com a Debbie Rowe, enfermeira do dermatologista que tratava do vitíligo dele. Tiveram 2 filhos, o Prince, em 97, e a Paris, em 98, batizada com o nome da cidade onde foi concebida. Em 2002, nasceu o terceiro, o Blanket, hoje conhecido como Big, por barriga de aluguel. Foi esse bebê que o Michael ergueu sobre a sacada do hotel, em Berlim aquela vez, num gesto que virou capa de jornal. Do mundo todo. E aí vieram as acusações que destruíram o homem. Primeira vez foi em 1993. O adolescente Jordan Chandler. Acordo extrajudicial de 22 milhões de dólares. Mais dinheiro do que uma loteria. Segunda vez 10 anos depois, em 2003. 70 policiais cercaram Neverland num dia só. Levaram caixas e mais caixas de provas. Em 2005, julgamento transmitido para o mundo inteiro pela CNN. O Michael chegava no tribunal de pijama, magérrimo, segurando o guarda-chuva. Em junho de 2005, ele foi absolvido em todas as acusações. Saiu pálido. Foi para casa, atravessou os portões dourados de Neverland e nunca mais voltou. 4 anos depois, ele estava endividado em quase 500 milhões de dólares. Para salvar a vida financeira, em março de 2009, anunciou em Londres uma turnê de 50 shows chamada This Is It. Os ingressos esgotaram em poucos minutos. E aí, para conseguir aguentar o ritmo dos ensaios e dormir à noite, contratou um cardiologista de Las Vegas chamado Conrad Murray, pagando 150 mil dólares por mês só para ele ficar disponível. E aqui vem o detalhe mais chocante de toda essa história. Para conseguir dormir, Michael Jackson pagava 150 mil dólares por mês a um cardiologista de Las Vegas. Esse médico ia na mansão todas as noites e injetava nele Propofol, o mesmo anestésico que os hospitais usam para fazer cirurgia, para cortar barriga de paciente. O Michael chamava aquilo de leite, toda noite. Litro de leite no braço para apagar. Foi o leite que matou ele. 25 de junho de 2009, manhã de quinta-feira, mansão alugada em Holmby Hills, Los Angeles. 10h40 da manhã, o Dr. Conrad Murray injeta o Propofol no Michael. Sai do quarto para atender o telefone. Quando volta, o Michael não está respirando mais. E olha o detalhe que choca. A ligação para o pronto-socorro só foi feita 1h40 depois. Às 2h26 da tarde, no centro médico da UCLA, Michael Joseph Jackson foi declarado morto. 50 anos de idade, o artista mais famoso do planeta. A autópsia atribuiu a morte à intoxicação aguda por Propofol. E olha o detalhe que ninguém esperava. O coração dele ainda estava forte. O cara não morreu de doença. Morreu de exaustão, de sono atrasado, de uma vida inteira sem descansar direito. Conrad Murray foi condenado em 2011 por homicídio culposo. Pegou 4 anos de prisão, cumpriu menos de 2. E aí fica a pergunta moral, que até hoje divide os fãs. Tem quem diga que o Conrad Murray foi um médico irresponsável que matou de fato o cantor. Tem quem diga que ele era só um peão pego no meio do caminho, que se não fosse ele, o Michael ia achar outro médico, ia tomar outra coisa, ia morrer do mesmo jeito. E aí a pergunta fica para você responder lá embaixo nos comentários do vídeo. No segundo em que o coração do rei do pop parou em Los Angeles, a 200 quilômetros dali, lá nas colinas frias do interior da Califórnia, um rancho começou a apagar as luzes para sempre. E o que aconteceu com aquele paraíso a partir daquele dia é a parte mais estranha de toda essa história. A primeira vez que o Michael pisou naquele rancho foi em 1983,
Ele tinha 25 anos, o Thriller tinha acabado de estourar nas paradas do mundo todo, e ele estava visitando o Paul McCartney, que estava gravando o clipe da música Say 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 exatamente naquelas colinas. Os dois andaram pelos jardins, brincaram que pareciam dois moleques no quintal, e o Michael olhou em volta. Olhou para as montanhas, olhou para o lago, olhou para os carvalhos centenários e mandou recado para a irmã Latoya no dia seguinte. Um dia eu compro esse lugar. 5 anos depois, ele comprou. Março de 1988. O Michael fecha negócio com o dono original, um magnata dos campos de golfe chamado William Bonney. O valor exato até hoje ninguém sabe direito. Falam em 17 milhões de dólares, falam em 29 milhões, falam em 30. O que se sabe é que ele rebatizou o lugar na hora, tirou o nome antigo Sycamore Valley Ranch e mandou colocar na placa de ferro forjado, com letras douradas e uma coroa em cima, Neverland Valley Ranch, a terra do nunca, em homenagem àquela ilha do livro do Peter Pan, onde as crianças nunca crescem. E aí ele começou a fazer o que ninguém tinha feito antes na história. Para você ter ideia do tamanho daquilo, presta atenção, 2.700 acres, mais ou menos um bairro inteiro do Rio de Janeiro, dentro dos portões de um homem só. Você entrava de carro pela alameda principal e atravessava um relógio gigante feito de cravos vermelhos e brancos vivos, plantados em forma do nome Neverland, que os jardineiros podavam todo santo dia para ficar perfeito. Atravessava uma ponte de pedra sobre um lago de 4 acres, alimentado por uma cachoeira artificial. Só a chegada já tirava o fôlego de qualquer um. Aí é que o negócio ficava louco de verdade. O Michael construiu um parque de diversões particular dentro da fazenda. Não era brinquedo de criança, não. Era parque de verdade, daqueles do tamanho do Beto Carreiro. Uma roda gigante, de 20 metros de altura, feita sob encomenda em 1990, ao preço de 215 mil dólares só ela. Um carrossel com 60 cavalos de madeira esculpidos um por um à mão. Montanha-russa de verdade. Carros bate-bate. Barco pirata balançando. Autopista de kart serpenteando entre as colinas. E um fliperama gigante recheado de máquinas de Pac-Man, jogos de tiro, daqueles que a gente jogava na lanchonete do shopping no fim dos anos 80. E olha o detalhe simbólico que poucos sabem. O Michael adorava trem. Adorava de paixão desde pequeno, herança dos passeios na Disneyland com a mãe. Então, ele mandou erguer uma estação ferroviária inteira dentro do rancho. Estação vitoriana, com torre de relógio, telhado vermelho, igualzinha àquelas estações antigas dos filmes de Velho Oeste. E uma locomotiva a vapor de verdade, soltando fumaça, atravessando a propriedade num trilho de quase 1 quilômetro. Sabe que nome ele deu para a locomotiva? Catherine, o mesmo nome da mãe dele. E ainda tinha o zoológico. Atrás da casa principal, num espaço que a equipe chamava de Reino Animal do Michael, vivia uma família que parecia ter saído de filme da Disney. 2 elefantes adultos, 3 girafas, orangotangos, leões, 2 tigres de Bengala, batizados com nomes que diziam tudo: Thriller e Sabu. Jacarés, flamingos rosa, lhamas pastando nos jardins, uma cobra piton albina enorme, que o Michael provocou a rivalidade, colocando o nome de Madonna. E o mais famoso de todos, aquele que aparecia em foto nas capas das revistas dos anos 90, sentado no colo do Michael de fralda e camisinha no banco do carro, no avião particular. O chimpanzé Bubbles, comprado num centro de pesquisa do Texas em 1985, virou companhia inseparável do cantor nas turnês. Dentro da mansão principal, uma casa de 1.170 metros quadrados, inspiração francesa, eram 6 quartos, 5 lareiras, biblioteca com mais de 10 mil livros. E o cinema? Um cinema gigante, com palco completo e 50 poltronas de veludo vermelho que vinham direto de Hollywood.
Tudo isso já é impressionante. Mas tinha uma coisa nesse cinema que muda completamente o jeito da gente olhar para o Michael Jackson. Coladinha na sala principal de exibição, separada só por um vidro, ele mandou construir uma salinha lateral pequena, equipada com cama hospitalar de verdade, com soro pendurado, com tudo. Para quê? Para que as crianças em tratamento de câncer, trazidas pelas fundações de doação de sonhos, pudessem assistir aos filmes deitadas com os equipamentos médicos delas funcionando do lado. Crianças que não conseguiam mais sentar. Crianças em fase terminal. E o Michael fazia questão de receber pessoalmente cada uma delas no portão. A maioria das pessoas olha para Neverland e pensa: lugar de ricaço excêntrico, capricho de astro maluco. E faz todo sentido pensar isso. Mas tinha uma coisa por trás daquela fantasia toda que o cara nunca conseguiu confessar direito em entrevista nenhuma. Aquilo ali era a infância que ele nunca teve e custava uma fortuna. Para manter aquele paraíso funcionando, o Michael gastava por volta de 5 milhões de dólares por ano. Só de jardineiro, 95 mil dólares por mês. De segurança, mais 50 mil. Manutenção do zoológico e dos brinquedos, 66 mil mensais. 150 funcionários trabalhando ali dentro todo santo dia. Era praticamente uma cidadezinha do interior, com folha de pagamento de empresa média. E os famosos passavam por ali, como se fosse clube de campo da elite mundial. Outubro de 1991. Casamento da Elizabeth Taylor com o pedreiro Larry Fortensky. A 8ª e última vez que a estrela do cinema americano se casou. 160 convidados. Vestido amarelo de Valentino. Liza Minnelli, Nancy Reagan, Eddie Murphy, Quincy Jones, todo mundo lá. O Michael, padrinho da noiva com 33 anos de idade, segurou o braço dela e levou até o altar. Pagou quase tudo da festa, alguma coisa entre 1,5 milhão e 2 milhões de dólares do próprio bolso. E olha o detalhe absurdo dessa festa. No meio da cerimônia, um helicóptero de paparazzi sobrevoou os jardins do rancho. E desse helicóptero, um fotógrafo se atirou de paraquedas. Caiu a 6 metros da Liz Taylor, de vestido amarelo. Aconteceu mesmo, não é piada não. Em 1993, foi a Oprah Winfrey que gravou ao vivo, do salão principal, a entrevista mais assistida da televisão americana até aquele momento. 90 milhões de pessoas grudadas na tela. A Diana Ross visitava direto. O Macaulay Culkin, o moleque do filme Esqueceram de Mim, passava noites num quarto que o Michael batizou de quarto pirata. O Marlon Brando passava semanas inteiras no rancho, em silêncios longos, conversando coisas que ninguém nunca soube. Aquilo era a fantasia mais cara já erguida por um artista na história. Um sonho de criança financiado por uma fortuna de adulto. Um lugar que parecia ter saído direto da imaginação de um menino de 5 anos que nunca tinha brincado direito, porque sempre estava ensaiando passo de dança para agradar o pai. Só que essa fantasia toda durou pouco mais de 15 anos. Em 2005, depois daquele julgamento que parou o mundo, o Michael atravessou os portões dourados de Neverland pela última vez. Saiu pálido, magérrimo, segurando um guarda-chuva. Entrou no carro, disse aos íntimos que jamais voltaria. E não voltou nunca mais. E a partir daquele dia, em silêncio, o paraíso começou a apodrecer por dentro. O dia seguinte à saída do Michael de Neverland foi o começo do fim daquele lugar. Os portões fecharam em 2005 e nunca mais abriram para o público. O Michael foi morar no Bahrein, lá no Oriente Médio, hospedado por um sheik amigo. Os animais começaram a sumir em silêncio, um por um. Os jardineiros foram demitidos, os funcionários dispensados. As bombas da cachoeira artificial pararam de funcionar. E o letreiro de cravos vermelhos e brancos com o nome Neverland, antes
podado todo dia para ficar perfeito, foi virando um emaranhado de mato. E aí, em 2007, começaram as primeiras notícias estranhas. Rumor de execução hipotecária na propriedade. Fevereiro de 2008, a notificação oficial chegou pelo correio na casa do Michael. Ou ele pagava 24 milhões e meio de dólares em 3 semanas, ou Neverland ia a leilão público, pelo menor lance. Toda aquela fantasia ia ser vendida em pedaços para qualquer um que aparecesse com cheque no dia. Para você ter ideia do tamanho da humilhação, imagina o astro mais famoso do planeta perdendo o próprio paraíso para banco. Imagina o brasileiro que trabalhou 30 anos para comprar uma casa e está prestes a perder para o Bradesco. É a mesma sensação, só que com a câmera do mundo inteiro apontada. E aí, em maio de 2008, apareceu um amigo, o bilionário Tom Barrack, dono de uma empresa chamada Colony Capital. Comprou a dívida do banco por 22 milhões e meio de dólares e cancelou o leilão de última hora. O Michael respirou aliviado, mas a propriedade não voltou totalmente para ele. Passou para uma sociedade nova onde ele tinha 87% e o amigo Barrack tinha o resto. O paraíso já não era mais só dele. 13 meses depois, o Michael morreu na mansão de Holmby Hills. E aí começou a outra parte estranha dessa história. Para onde foi cada coisa daquele rancho? Vamos começar pelos animais. O Bubbles, o chimpanzé, que aparecia na revista Caras nos anos 90, sentado no colo do Michael de fralda. Tá vivo até hoje em 2026, 43 anos de idade, idoso para um chimpanzé. Mora num santuário em Wauchula, na Flórida, chamado Center for Great Apes. O espólio do Michael, quem cuida do dinheiro que ele deixou, paga até hoje a manutenção do bicho. Comida, médico, tudo. A diretora do santuário confirmou para a revista Variety, em abril deste ano, que o Bubbles segue lá, comportado, gostando de chocolate. Os tigres Thriller e Sabu foram para o santuário da atriz Tippi Hedren, no deserto da Califórnia. O Thriller morreu de câncer de pulmão em junho de 2012 e as cinzas dele foram enterradas num canteiro especial para os animais falecidos do santuário. A elefanta Ali foi para o zoológico de Jacksonville, também na Flórida. E olha que detalhe, em março de 2024, 30 especialistas em elefante viajaram para Jacksonville para fazer uma cirurgia nela. Cirurgia de remoção de presa, no animal que tem hoje 34 anos de idade. A Piton Madonna, a cobra albina, foi rebatizada de Sunshine e mora num centro infantil de natureza, num shopping, no estado do Colorado. Crianças passam de mão dada perto da cobra que um dia foi do rei do pop, sem saber quem foi o dono original dela. E os brinquedos? A roda gigante de 20 metros, customizada em 1990 por 215 mil dólares, hoje gira numa feira em Imperial, no Missouri. O Sea Dragon foi parar num parque de Bowling Green, no estado de Kentucky. Outros brinquedos, o Zipper, o Lolly Swing, o Wave Swinger, rodam em feiras itinerantes pequenas no Oregon, Washington e na Califórnia, com placas modestas que dizem na lateral: este brinquedo veio do rancho Neverland. Crianças sobem, descem, dão risada, sem fazer ideia da história que está embaixo do assento. Agora pega o seguinte: a maioria das pessoas pensa que Neverland virou museu igual a Graceland, aquela mansão do Elvis Presley em Memphis, no estado do Tennessee, que recebe 600 mil pessoas por ano e gera milhões em turismo. Faz todo sentido pensar isso, mas aconteceu o oposto. Aconteceu coisa que ninguém esperava. Em maio de 2015, 6 anos depois da morte do Michael, a empresa que controlava o rancho anunciou: tá à venda, 100 milhões de dólares, Sotheby's, a maior corretora de luxo do mundo, no comando. Resultado: ninguém comprou, ficou parado. Em fevereiro de 2017,
baixaram o preço para 67 milhões. Continuou parado. Em fevereiro de 2019, poucos meses depois do documentário Leaving Neverland estrear no Festival de Sundance, aquele documentário polêmico, com 2 rapazes acusando o Michael de abuso, reacendendo toda a controvérsia, o preço despencou para 31 milhões de dólares. Os corretores ouvidos pelo Wall Street Journal foram diretos. A reputação tóxica da propriedade estava espantando o comprador. Ninguém queria o nome Neverland associado ao próprio bolso. E aí veio dezembro de 2020, no meio da pandemia, no auge da crise mundial. O bilionário Ron Burkle, dono de redes de supermercado, amigo pessoal do Michael desde os anos 2000, chegou com um cheque e comprou Neverland por 22 milhões de dólares. 22 milhões. Para você ter ideia, é menos do que custa um apartamento bom em Manhattan hoje. 1/10 do que estava sendo pedido 5 anos antes. Burkle, que já tinha mais de 1.000 acres em terras vizinhas, classificou para a imprensa como uma oportunidade de banco fundiário. Tradução: peguei barato porque ninguém quis, vou guardar. E o que ele fez com o lugar? Nada que a gente esperava. Nada de museu, nada de visitação, nada de turismo. Em 2026, hoje, Neverland está fechado. Os trens silenciosos, o cinema escuro, as lhamas, as únicas que sobraram, pastam sob a supervisão de tratadores. A estação de trem foi restaurada por fora, segundo as últimas reportagens do Daily Mail. Os jardins voltaram a ser podados, mas o letreiro de cravos com o nome Neverland, aquele que dava a alma do lugar, foi removido. E o rancho voltou a se chamar pelo nome antigo, Sycamore Valley Ranch, como se o Michael nunca tivesse morado ali. E aí, naturalmente, vem a lenda. Os vigias contratados para cuidar da propriedade contam para os tabloides americanos coisas estranhas, que veem luzes acendendo sozinhas no cinema privado, que ouvem risada de criança no final da tarde, vindas do lado da estação de trem. Nada disso foi confirmado por autoridade nenhuma, mas como toda casa que pertenceu a uma lenda mundial, Neverland virou cenário de história de fantasma. Fãs do Michael fazem vigília do lado de fora dos portões, deixam velas, cartas, ursinhos de pelúcia. Em 2009 mesmo, no dia da morte, foram tantas cartas que precisaram de caminhão para recolher. E olha o detalhe mais simbólico de tudo, o que mais aperta o coração quando a gente para pensar. A família do Michael tentou recomprar Neverland nos primeiros anos depois da morte e transformar num memorial, num Graceland brasileiro do pop. O pai dele, o Joe Jackson, aquele mesmo que batia de cinto quando o moleque errava o passo, defendia em entrevista que o Michael devia ser enterrado dentro do próprio rancho, igualzinho ao Elvis em Memphis, mas o Joe morreu em junho de 2018 e a ideia morreu junto com ele. O caixão do Michael nem tá enterrado em Neverland, tá num cemitério em Glendale, Califórnia, a horas de distância do rancho que ele construiu para ser para sempre. E sabe a montanha que o Michael batizou de Catherine, em homenagem à mãe? Continua lá, imóvel, olhando para o lago vazio, esperando alguém que não vai mais voltar. Mas tem uma pergunta que sobra no ar quando a gente olha para esse rancho fechado, em silêncio, em 2026. Por que um homem que tinha o mundo aos pés precisou construir um parque de diversões só para ele mesmo? E a resposta talvez esteja escondida num quartinho apertado de Gary, Indiana, na década de 1960, onde tudo começou e onde nada nunca ficou resolvido direito. No fim das contas, é o seguinte: o Michael Jackson construiu Neverland para nunca crescer, para não voltar para aquela casa apertada de Gary, Indiana, onde apanhava de cinto quando errava um passo de dança. Para não voltar para o pai severo, para a mãe calada, para os ensaios na madrugada, construiu um parque de diversões particular
do tamanho de um bairro inteiro do Rio, porque a infância dele tinha sido roubada antes dos 8 anos de idade e queria, na vida adulta, ter de volta o que nunca tinha tido. Cresceu mesmo assim, envelheceu, sofreu, criou 3 filhos sozinho, perdeu fortuna, foi acusado, foi absolvido, foi acusado de novo, foi adorado por bilhões de pessoas e foi escarnecido pelos mesmos tabloides que um dia o coroaram. E morreu cedo demais, aos 50 anos de idade, com o coração ainda forte, segundo a autópsia, num quarto fechado de Holmby Hills, numa quinta-feira de junho de 2009. Não morreu de doença. Morreu cansado. Cansado de uma vida inteira sem dormir direito, desde os 5 anos de idade. E hoje, em 2026, 17 anos depois, o paraíso que ele construiu está fechado. Nas mãos discretas de um bilionário amigo que comprou aquilo barato no meio da pandemia. Sem museu, sem turismo, sem fã passando pelos portões, os carvalhos centenários, aqueles que viram o Paul McCartney gravando o clipe em 1983, a Elizabeth Taylor caminhando de vestido amarelo em 91, 70 policiais entrando em fila indiana em 2003. Esses carvalhos seguem firmes nas colinas frias da Califórnia, calados, cumpridos da própria função, testemunhar. Os filhos do Michael hoje seguem a vida, cada um do seu jeito. O Prince, com 29 anos, ajudou a produzir o filme biográfico do pai, que estreou nos cinemas em abril deste ano. A Paris, com 28, é cantora e modelo, lança disco, faz capa de revista. O Biggie, o caçula, aquele que o Michael ergueu na sacada do hotel em Berlim em 2002, hoje tem 24 anos e dirige curta-metragem sobre mudança climática. A vovó Catherine, mãe do Michael, aquela mesma que dava nome de carinho para a locomotiva do rancho, tá viva com 95 anos, mora em Calabasas, na Califórnia. Talvez Neverland nunca tenha sido sobre brinquedo, sobre elefante, sobre montanha-russa. Talvez fosse só o jeito que aquele menino magrinho de Gary, Indiana, achou de não voltar para casa onde apanhava quando errava um passo. E quando a gente entende isso, a gente para de olhar para o Michael Jackson como o astro maluco da pele clara, das cirurgias, dos escândalos, e começa a olhar para ele como o que ele foi até o último dia da vida. Uma criança grande demais, com dinheiro demais e sono de menos. O rancho hoje está fechado, os trens parados, o cinema escuro, o letreiro de cravos vermelhos e brancos com o nome Neverland removido, como se nunca tivesse existido. Mas tem uma coisa daquele homem que ninguém compra, ninguém vende, ninguém demole. O Moonwalk daquela noite de 16 de maio de 1983, no especial Motown 25, com smoking preto, meia branca, luva cravejada, deslizando para trás como se a gravidade tivesse esquecido de existir por 2 segundos. Esse instante, segue lá, no YouTube, na memória do mundo, na cabeça de cada brasileiro que parou na frente da TV em alguma reprise do Fantástico nos anos 90. Ninguém vai poder demolir nunca. Esse é o reino. E o reino, segue eterno. Agora me conta uma coisa aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber mesmo a opinião de cada um que está assistindo. Para você, o que aconteceu com Neverland foi o quê? Número 1, foi justo. O lugar estava amaldiçoado mesmo, tinha história demais, polêmica demais. Melhor ter ficado para trás em silêncio. Número 2, foi triste. Aquele rancho devia ter virado um museu para os fãs do mundo todo, igualzinho a Graceland, do Elvis em Memphis. O Michael merecia. Número 3, tanto faz. Quando o Michael morreu, ele já não estava mais lá há 4 anos. Não importa o que aconteceu com o tijolo, com a parede, com o portão, o legado dele tá nas músicas. Comenta aí embaixo o número da sua opinião. Eu leio todos e o debate fica bom quando cada um defende o próprio ponto de vista.
Se essa história te emocionou de algum jeito, faz 3 coisas para mim antes de sair do vídeo. Deixa o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal Simonflix se ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, porque assim você não perde o próximo vídeo. Te espero lá. Um abraço!